notas, mas espero não abusar do tempo. Eu queria agradecer ao Sr. Bastonário e ao Sr. Presidente Luís Calvo estar aqui perante tão ilustre audiência. Ver uma sala assim significa duas coisas. Primeiro, que é gente motivada, estão todos aqui muito atentos. E depois é porque estão enquadrados em organizações que têm lideranças que os motivam. Assim fosse o resto do país. Portanto, logo por aqui se vê que há gente que quer trabalhar e quer mudar a sociedade, e é isso que é importante. A doutora Maria José Mendes deu uma palavra, eu espero que não se arrependam, trouxe comigo o meu mau feitio, vou dizer assim uns recados como costumo fazer, se me permitem. E eu começava por dizer o seguinte, nós estamos aqui com um tema que é particularmente importante, boas contas. Temos todos que ter boas contas, a começar pela nossa casa, senão está tudo estragado. E boas contas é o que não temos tido, mas eu termino sempre com uma palavra de esperança. Nós queremos mudar, a nossa sociedade hoje em dia quer mudar e quer mesmo mudar. Esperemos que a classe política perceba que nós queremos mudar. Mas não temos tido boas contas e eu até resumo numa frase que é a seguinte: nós temos assistido ao longo das décadas a fenómenos que são muito parecidos com a corrupção, com comportamentos desviantes, de gente que ou desvia dinheiro das instituições ou do Estado, ou move influências para receber por fora porque tomou um ato administrativo que depois é pago por fora. E todos nós sabemos disso, já vimos casos, eles vêm na imprensa, felizmente continuamos a ter uma imprensa livre, pelo menos uma parte da imprensa. Mas a questão é que agora estamos perante fenómenos novos. E um deles é interessante do ponto de vista jornalístico, não é nada interessante como cidadãos assistir a isto. É que agora assiste-se a uma espécie de corrupção legal. Isto é tudo legal, fez-se tudo isto, está tudo legal. E, portanto, eu acho que estas grandes investigações que estão lançadas, que alguma coisa hão de apanhar, nunca apanharão o cerne da questão. É que as leis foram feitas de propósito. E esse tipo de corrupção é uma corrupção ética, não é? Nem sequer é jurídica, nem sequer é do ponto de vista do que vem nos livros. É uma coisa mais complicada. É uma corrupção de comportamentos e de valores que se verificou na nossa sociedade ao longo dos últimos 15, 20 anos. Felizmente que o nosso país tem uma particularidade. Eu digo sempre isto, sou sempre otimista em relação à nossa sociedade. As nossas élites que fizeram essa deriva foram até onde os deixámos ir. Se nós desbatermos o pé e dissermos acabou a brincadeira, eles acabam por perceber e acabam por mudar comportamentos. Isso é um fator positivo. Bom, entrando aqui mais na questão das boas ou más contas que temos, nós não temos boas contas e quem está a ver-nos do estrangeiro sabe disso. Há aqui pessoas que são de fora do país, aqui nesta sala, que sabem que não temos tido boas contas. E agora estamos a pagar os efeitos disso. O nosso presidente foi a Cracóvia, aquele grupo de arraiolos, mas lembrar não se dela arraiolos aqui de Alentejo, mas é um grupo de chefes de Estado com poderes não executivo da Europa, e foi lá e ontem, mais uma vez, já é a segunda vez no espaço de 2 anos, foi humilhado por um presidente de um pequeno país do Norte. O nosso presidente Cavaco foi dizer: Europa, promovam o crescimento e o emprego, nós precisamos dessa ajuda, precisamos dessas políticas de estímulo. E um senhor de um pequeno país do Báltico disse-lhe assim: vocês é que têm que fazer isso. Comecem por gastar apenas aquilo que têm. E o homem tinha toda a razão. E já é a segunda vez que o nosso presidente, e acontece isto, daqui a 2 anos aconteceu na República Checa. Foi exatamente a mesma coisa. O Presidente da República Checa disse: meu caro, vocês pedem, mas gastaram e agora paguem. E não há volta a dar a isto, é isto que temos que fazer. Os estrangeiros sabem que nós não temos tido boas contas, pelas razões que já aflorámos e por outras que vamos ver adiante. Nós, neste momento, encontramos numa situação em que o próprio FMI veio ontem dizer que temos que pagar 72 mil milhões de euros nos próximos 2 anos. É o resultado de não termos tido boas contas. É uma loucura o que nós temos que pagar. E eles fazem uma conta que é até um bocadinho demagógica, que é a seguinte: eles somam as responsabilidades diretas com juros, com amortizações de médio e longo prazo, com o pagamento aos credores internacionais, com o pagamento da dívida que se vence a mercado, aos privados, e depois somam tudo o que é curto prazo, os bilhetes do Tesouro, que dá uma conta monstruosa, mas ela existe, é real.
É claro que nós contamos que a dívida de curto prazo seja rolada, portanto façamos emissões novas e aquilo vai rolando. Mas boa parte daquela dívida tem que se pagar mesmo e resulta de todas as más contas que tivemos até agora. Portanto, nós enfrentamos um desafio muito sério e temos todos que ter clareza no nosso discurso, boa explicação de motivos e não deturpar aquilo que é o espírito das leis que levam às boas contas, porque a contabilidade existe, pode ser toda muito bem seguida, pode ser toda muito bem respeitada, desde que haja um desvirtuamento dos objetivos e da maneira de lá chegar, acaba por a contabilidade servir os maus objetivos, e é um problema, embora os técnicos façam bem o seu trabalho. Do ponto de vista mais político, também o Primeiro-Ministro não tem dado boas contas ao país. A intenção é boa, ele tem feito um trabalho, um esforço enorme, titânico. Eu às vezes até me pergunto como é que é possível ter tanta paciência para aturar certas contas. Eles fazem erros, ele faz erros, a equipa governativa faz erros. Mas estão a tentar tudo por tudo. Cada vez que vem mais um chumbo do Tribunal Constitucional, eles continuam a tentar. E, portanto, isso é meritório. É tentar até conseguirmos sair desta situação. Só que ele também faz erros e também às vezes não apresenta boas contas. Pôs um vice-primeiro-ministro e uma ministra das Finanças a apresentar um orçamento de Estado, que é um novo pacote de austeridade, é óbvio, em cima da que já existe. E isto não foi bem explicado e agora todos os dias assistimos a novas coisas. Está tudo na carta de 3 de maio, é verdade, que o primeiro-ministro enviou aos parceiros da Troika. Mas faltam lá os detalhes. Os detalhes são diabólicos, como sabemos, vêm lá as coisas complicadas. E agora estão a aparecer devagarinho. E estão a aparecer de uma maneira que faz as pessoas questionarem-se e até revoltarem-se em certos aspectos. Porque aparecem numa informação que foi dada a uma redação, contra mim falo que sou jornalista, mas a verdade é essa, alguns são privilegiados, aparece uma informação para a redação, mérito da TSF que obteve aquela informação sobre as suspensões de sobrevivência, mas vamos sabendo aos poucos. Isto é uma maneira que defrauda as expectativas das pessoas. Quando o Primeiro-Ministro vem falar de choques de expectativas, ele de facto também contribui para essa percepção negativa em relação à gestão de expectativas. Porque deviam ser mais claros, deviam dizer tudo o que se passa e usar clareza connosco. Dito isto, não é só o Estado, não é só a governação, não é só às vezes o nosso Presidente que vai lá fora pedir o que não devia a orientar-se mais para... e ter visto a tempo a desgraça financeira que aí estava à nossa frente e não viu. Não são só eles. Também a oposição eu acho que não é de boas contas e, sobretudo, a oposição não é de boas contas. O António José Seguro nunca diz aos portugueses onde é que vai cortar quando for governo. Nunca diz. Eu já tive a ocasião de dizer, ainda há dias disse, olha, você prepare-se. Se o Tribunal Constitucional chumbar três medidas, a nova versão da requalificação, as 40 horas, a convergência das pensões. Basta chumbar 3 medidas. Que margem é que tem o governo? Aliás, eles já disseram que não tem margem. E, portanto, dentro de 4 ou 5 meses, o Dr. António José Seguro, que eu acho que é uma pessoa bem intencionada, tem um partido muito complicado e cheio de lastra com o passado, mas acho que até uma pessoa bem intencionada vai ter um problema sério. Ele contra ele agiu, porque ele não explicou aos portugueses o que os portugueses querem saber. E depois vai ter um problema sério. Ele logo a seguir vai ter que estar a continuar a austeridade ou a fazê-la pior, porque se calhar pega no país já com o segundo resgate. E, portanto, também ele não é de boas contas neste sentido. Mas o partido é pior. Eu sinceramente, tenho que citar aqui esta frase. Alguns de vós, se calhar, ouviram. Aqui há dias houve uma conversa na minha SIC Notícias, um frente a frente, em que o debatente da esquerda era o Carlos do Rio, que é agora líder parlamentar. E ele, questionado pelo jornalista sobre como fazer uma política alternativa, diz sempre o mesmo, parece a K7, desculpem a expressão, parece a K7 do PCP dos bons velhos tempos, vem dizer mais uma vez que tem que se acabar com a política da austeridade, que não leva a lado nenhum, e tem que se investir, tem que se dinamizar a economia. E a sua pergunta é sempre, então, mas investir em quê? E lá disse, o bom do Carlos Sorrinho, lá disse, investir em plataformas logísticas. Sim, senhor. Então nós temos uma plataforma logística em Castanheira do Ribatejo, onde foram gastos dezenas de milhões de infraestruturado, em estudos, em projetos, em consultadoria, e andam lá 3 cabras a pastar. Esta é a história. E, portanto, ele continua com este discurso. E o PS continua com este discurso. E acham que as pessoas acreditam. Depois entusiasmam-se muito com as votações intercalares, por assim dizer,
mas esquecem-se que quando chegar a hora da verdade, se eles não falarem claro ao país, vão ter um problema ainda mais sério, porque vão pegar num país com um segundo resgate, provavelmente. Isto não fica por aqui. Boas contas também nas grandes empresas. Eu não me canso de falar disto, já me ouviram muita vez. Não podemos deixar esta batalha. Esta guerra não pode ser... Cada um de nós tem que a fazer. Os lobbies que se penduraram no Estado, de que falava o João César das Neves aqui há dias, são muito mais atuantes, eficientes, que o lobby que anda nas ruas a gritar. O das classes profissionais que não querem ver cortados os seus rendimentos. Estamos a falar de gente que aparece de pastinha, que influencia no silêncio dos gabinetes as decisões, e mais do que isso, telefona a propor, não quero vir buscar a proposta de lei que o meu advogado tem pronta, telefonado ao secretário de Estado. Isto continua a existir no nosso país. Portanto, essa gente não é de boas contas. São construtoras que inventaram mercados de necessidade de rodovia, como sabemos. As continhas estão todas certas. Está tudo certo. Aquilo bate tudo certo. Aquelas TIRs, aquelas rentabilidades, aquilo bate tudo certo. O mercado é que não existia. Não havia mercado. Não era necessário aquele tipo de oferta. E não acontece só nas autoestradas. Acontecia na ferrovia. Acontece nos hospitais. Andamos todos aqui a ver um setor que parece muito dinâmico, este da saúde. É uma ficção financeira. Vivem todos à conta do Estado. Isto não pode continuar. Alguém tem que dizer a estes senhores todos que eles estão a criar mercado artificialmente, continuam a criá-lo. Portanto, é uma ficção para servir estas grandes organizações de interesses entre acionistas, gestores. Há gente boa no meio deles todos, atenção. Mas boa parte deles tem uma agenda própria que nos capturou. Acionistas, gestores, consultores que trabalham para eles, advogados que trabalham para eles. Atenção, que eu sou muito crítico em relação a esta classe. Eles vêm à nossa antena da SIC Notícias e ilustres advogados deste país, que até já foram ministros, e vêm lá dizer como se há de cortar na despesa do Estado. Vêm lá de manhã e à tarde estão a lixar o Estado, desculpem-me a expressão, para continuar a receber as rendas garantidas. São todos nomes sonantes da nossa praça, todos. E todos querem salvar o país. E não têm boas contas. Desculpem, mas não têm boas contas. Também não é possível nós olharmos para uma grande empresa que devia estar a ajudar a economia, que é a EDP, e que são as empresas de energia, são as três irmãs, a EDP e as espanholas. Não é possível nós olharmos para o que eles fazem e acharmos que isto são boas contas a dar aos portugueses. Ficaram com uma extensão de concessão de barragens por mais 15, 20, 25 anos, por um valor de 700 milhões de euros, dados pelo Sr. Manuel Pinho, quando a banca dizia, a própria banca, que às vezes ajuda em muitas destas coisas, dizia que valiam 2.100 milhões pelo menos aquelas extensões de concessões. E nós assistimos a isto e não dissemos nada. Eu neste particular, culpo-me, critico-me, porque eu não percebi na altura. E devia ter percebido, devia ter queimado as pestanas a perceber. Nós todos devíamos perceber estas coisas. É uma empresa, no caso da EDP, que perde 600 milhões de euros em 2012, boa parte deste dinheiro para distribuir em dividendos. Vejam bem, pensem, o que é o conceito de lucro e o conceito de dividendo? O que é que estes senhores estão a fazer à empresa e ao país? 600 milhões para distribuir grande parte em dividendos. Dividendos distribuem-se por lucro real, não é por dinheiro emprestado à banca. Está tudo subvertido e nós continuamos a assistir a isto. Eu revolto-me e falo sempre contra isto. Mas há muitos exemplos, há muitas outras coisas. Em instituições cujos líderes andaram a dizer sempre que o Estado geria mal e fazia mal. Estou a falar dos nossos amigos banqueiros. Há gente boa também no meio deles. E eles, em regra, têm boas intenções. Mas orientaram mal todo o crédito, muito mal mesmo. A estrutura de crédito concedido, basta ir ao Boletim Estatístico do Banco de Portugal, continua lá com 70% para construção imobiliária, especulação, não tem outro nome, e a indústria transformadora continua com 7, 8, 9%, não passa dos 10%. Estamos nisto. Agora estão aflitos, estão a acontecer imparidades, ou melhor, o governador do Banco de Portugal, que é um homem discreto, assustou-os, gritou-lhes, à sua maneira diplomática, e disse-lhes: ou vocês reconhecem as imparidades do imobiliário, das loucuras que aí têm, ou nós obrigamos-vos a cortar até 70%. E eles agora assustaram-se e têm que o fazer. Porquê é que não o fizeram até agora? É a gestão péssima das expectativas que fazem das contas que têm, que não são boas. E eles pensam que nos enganam, mas eles enganam é o país todo e a si próprios, porque continuam a criar uma organização económica em que a mentira prevalece.
Agora foram obrigados a reconhecer, ainda bem, ainda bem. Depois leva-nos a outras coisas, como más contas do próprio banco deveria ter juízo e que andou em Espanha a fazer loucuras financeiras, agora estão despedindo metade do pessoal, porque aquilo é um buraco, lá está. Não é tão grande como o PPN, porque se calhar o nível de culpa ou de intencionalidade não é do foro criminal, não estou a acusar ninguém, mas em termos financeiros aquilo é quase um PPN. E atenção à Caixa de Porta-Angola, atenção, vem aí outra. Contaram-me aqui há dias que ia lá contas com 8 dígitos que vêm na rubrica outros. Portanto, estas coisas existem e nós temos que as dizer. E estes senhores andam nas conferências e nos colóquios a dizer que o Estado é que gera mal. Atenção, isto é sério o que nós temos no nosso país. Bom, nós perante todas estas derivas, nós muitas vezes gritamos que tem que se acabar a austeridade, por aquilo que se vai embora, mas a verdade é que se não fossem os senhores que vieram de fora dizer que nós tínhamos mais contas, ninguém oficialmente se atrevia a reconhecer. Não, uns jornalistas e uns economistas e políticos independentes que estamos a dizer isso, mas não passávamos disto. Veio alguém de fora, fez relatórios, está lá escrito, está lá dito que continua a haver menos boas contas até em setores onde aparentemente há concorrência, como por exemplo telecomunicações. De vez em quando lá vem o senhor do FM dizer, atenção, nunca mais cortam essas rendas. Também nas telecomunicações existe um quase monopólio em algumas áreas e, no entanto, são empresas que nos dizem e tentam mostrar que vivem em mercados perfeitamente concorrenciais. Infelizmente, não é verdade. Nós agora temos que fazer também uma autocrítica. Nós próprios não somos de boas contas. Nós andamos a fazer como aquela senhora agora daquela campanha de publicidade, que é a Dona Inércia. A Dona Inércia não chateia, diz assim, o BES trata de tudo, e tratou-nos da saúde e da nossa saúde financeira também. E nós andamos nisto, a fazer o mesmo. É como a Dona Inércia, eles tratam, nós entregamos, eles tratam. E nós todos também somos culpados destas coisas. Volto a dizer, nós, se tivermos consciência de como esta gente atua, se lhes exigirmos responsabilidades, eles mudam de vida. Mas tem que ser focado mesmo. E destes temos que ir todos ao Parlamento. Se eu gostar, se eu disser alguma coisa que fira a sensibilidade de alguém nesta sala, Sr. Presidente, deem a defesa da honra, e Sra. Presidente da mesa, deem a defesa da honra, que eu às vezes ouço dizer umas coisas. Mas um dia destes nós temos que ir todos ao Parlamento, à frente do Parlamento, e dizer assim, meu Estado, então na Grécia, que é um país que é um caos, houve um ministro que foi preso aqui há dias, porque se descobriu que andava metido nas negociatas lá dos submarinos e outras coisas. E lá foi apanhado por uma razão muito simples. Não foi por prova direta, mas por enriquecimento não explicado. Então, e aqui ninguém legisla com enriquecimento ilícito. Andamos todos a assobiar para o lado. E a proposta que foi ao Parlamento, por esta maioria, foi dito que ia ser legislada, que ia ser levada até ao fim. E quando está no meio do processo legislativo, já toda a gente sabe que ela está mal feita, para não passar na Presidência da República. E nós continuamos nisto. Eu acho que um dia destes nós devíamos ir todos à frente do Parlamento e exigimos que se ponham aquilo na lei rapidamente. Senão nunca mais nos damos fim. Continuam a existir estas coisas na nossa sociedade. Enfim, de facto tem que vir gente de fora de vez em quando para nos pôr na ordem. Esta deriva de que falava no início, estas menos boas contas que se traduzem em contabilisticamente tudo certo e até juridicamente tudo certo, mas os negócios são uma desgraça para o país, tudo isto acontece porque o nosso Parlamento legisla a favor destes senhores. Legisla, diretamente. Que há dias descobri mais um. Todos nós pensávamos que no mercado da eletricidade, lá vou eu outra vez falar do Estado, todos nós pensávamos que quando há uma tarifa social, as empresas que já fornecem no mercado com preço acima da média europeia iam participar pelo menos em parte dos custos da tarifa social. Então não é que descobrimos agora que a grande empresa pôs o Estado em tribunal porque não quer custear a tarifa social e acha que o Estado é que tem que ficar, que os consumidores que não têm a tarifa social é que têm que ficar com a diferença que eles alegadamente perdem. Porquê é que eles ousam fazer isso? Porque o legislador deixou tudo truncado na lei. E o legislador quem é? São
deputados, que por sua vez muitos deles trabalham em gabinetes de advogados. Mais uma vez eu digo, nós temos bons técnicos para aferir as contas, temos boas instituições de controle, nomeadamente o Tribunal de Contas, mas estas coisas continuam a acontecer, porque o legislador continua a favorecer estes interesses e andamos nisto. E este é o nosso futuro, e é o nosso presente e o nosso futuro que está comprometido. E enquanto nós não exigirmos aquele poder para mudar estas coisas, que isto muda, isto não muda. Eu ontem fiquei decepcionado com uma resposta do nosso Primeiro-Ministro. Ele próprio devia estar interessado em que o Parlamento receba independentes. As pessoas com cabeça e que não querem ter a ver com as matrizes ideológicas deviam ter voz no Parlamento. E ele foi questionado sobre isso e deu uma resposta que é uma desilusão para mim. Veio dizer, não, mas isso é um problema para a governabilidade, porque se elege um grupo de deputados que são independentes, por definição, não se estruturam entre si, não têm uma liderança clara, e depois é um problema de governabilidade. Mas quem é o Primeiro-Ministro, peço desculpa, quem é o Primeiro-Ministro para fazer processos de intenção desses aos independentes que se candidatam? Há gente boa neste país que não são razões de interesse partidário. Aliás, existem nas câmaras municipais. De que é que têm medo? Eu acho que nós devíamos todos questionar isto. Temos todos que mudar de vida. Queremos mudar de vida. Eu assisto cada vez mais a uma parte da nossa sociedade a mudar de vida, sem fazer grandes perguntas, sem se queixar. São os empresários que vão à luta, ajudados pelos bons técnicos de contas, pelos bons revisores de contas, por gente que quer trabalhar e quer exportar e quer substituir importações. E há cada vez mais gente dessa, que se desligaram destas derivas das más contas a nível de Estado e a nível da administração central, regional e também parte local, e quer seguir em frente. E há cada vez mais gente com essa vontade. E é isso que é a reserva estratégica deste país. A importante reserva estratégica. Esses querem boas contas, porque sabem que as boas contas que têm agora serão a boa recompensa no futuro. E sabem que as boas contas que têm agora são a garantia que têm parceiros estrangeiros que vêm ter com eles e vêm e lhes dizem: sim senhor, vou trabalhar consigo, vou investir na sua empresa, vamos trabalhar em conjunto, venha para cá que aqui consegue ter mais mercado. E essas pessoas existem e estão a trabalhar para isso. Esses merecem ser ajudados. Esses, todos nós devíamos ajudá-los a que os outros que têm agenda e que maniatam a nossa sociedade saíssem dos lugares onde estão e a deixassem as más contas. Portanto, nós vamos dando um contributo para isso. Eu não sou pessimista ao ponto de dizer que está tudo dominado e tudo capturado. A sociedade depois tem outras organizações, nem vale a pena dizer o nome, que atuam no sentido de influenciar negativamente, mas também elas não dominam completamente a nossa vida. Nós temos reservas de gente competente em termos técnicos, em termos políticos até. Eu perdoo-me a personalização, temos aqui uma reserva estratégica da nação. Desculpa lá, eu gosto de pôr nomes, aquilo que eu estou a adaptar muito deste país, e temos muito mais gente nesta sala, desculpem. Personalização, mas eu não desisti. Nós temos gente boa capaz de fazer coisas, e os estrangeiros sabem disso. E é curioso como nós às vezes vemos nos inquéritos internacionais sobre o fazer negócios com Portugal, acima de tudo, para além das más contas que eles sabem que existem nas instituições públicas, acima de tudo existe um desconhecimento, porque eles depois, quando trabalham connosco e percebem como nós trabalhamos, gostam muito e continuam e aumentam a colaboração. Por exemplo, os alemães, que fazem muito isso. O problema é que só 9 ou 10% é que conhecem e gostam de trabalhar connosco e trabalham cada vez mais. Mas depois os outros 90% não conhecem. E aí os mecanismos de comunicação são muito importantes. Aí é preciso, de facto, movimentar-nos e pôr em prática, de facto, a diplomacia económica, que tem sido muito apregoada, mas na prática não tem funcionado muito bem. Mas, enfim, eu não quero alongar muito mais, não quero roubar-vos muito mais tempo. Eu sou, de facto, um mau feitio, digo estas coisas sobre empresas e pessoas e instituições que fizeram mais práticas, mas digo sempre que nós temos uma grande reserva de gente com boa vontade e vamos, de facto, dar a volta ao país. Eu acredito nisso. Basta olhar para esta sala para ver